Olá, queridos! Vocês já assistiram a videoaula sobre os verbos? Dando continuidade a esse conteúdo, nós vamos estudar a concordância verbal. Qual é a ideia da concordância verbal? Assim como que eu enviei para vocês naquela folha, a explicação, sempre o verbo tem que estar concordando, ou seja, alinhado, conversando com o sujeito. O sujeito são os pronomes, né? Os pronomes pessoais. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira, ele ou ela. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles ou elas. Aqui eu coloquei a conjugação do verbo ser, só para vocês identificarem. Então, como eu havia falado, o sujeito, o pronome, ele tem que estar alinhado com o verbo. Se eu coloco assim, se eu escrevo ou se eu falo, nós aluno. Tá certo isso aqui? De forma alguma. Se houver isso aqui, se alguém falar, se alguém escrever, está totalmente fora da concordância verbal. Porque o sujeito, o pronome aqui, nós, que é a primeira pessoa do plural, ele não está concordando. Teria que ser o quê? Nós somos. Aqui no caso, ainda faltou um S aqui, se a pessoa estiver falando. Então, ou ela é aluno, ele é aluno, né? Então, está totalmente sem concordância isso aqui. É isso? Então, isso aqui, errado, né? Poderia ser, ele é aluno. Nós, para concordar, tem que ser o quê? Somos. Nós somos alunos. Aí tem que ter um S, né? Porque tá no plural. Então, outra questão que a apostila traz pra gente refletir é sobre o vou colocar minúsculo aqui, agente. Está alinhado à ideia do nós, que é a primeira pessoa do plural. Lembrando que esse agente aqui é separado, né? O agente junto é agente da polícia, agente de saúde. Então, é o agente separado. Muitas vezes a gente está num diálogo informal, né? Porque isso depende da formalidade, depende com quem você vai conversar, se for na escrita, uma escrita formal, um ofício, um documento oficial. Usar o agente é informal, porque o agente é para conversar com ele, né? Mas na informalidade. Se eu falo, a gente vai estudar sobre o tema concordância verbal, a gente vai estudar sobre verbo. Agora, aí tá certo. Agora, se eu falar, a gente vamos, tá errado. Não houve concordância. Porque o agente, ele tem que ser conjugado igual à terceira pessoa aqui, ó, do singular, né? A gente vai, a gente a gente está. Se eu colocar o agente na mesma conjugação da primeira pessoa do plural, tá errado. A gente falamos, tá errado. A gente fomos, tá errado, né? Então, quando, ao falar, já fica assim estranho. Então, sempre vai ser, né? A gente vai, e vamos colocar da maneira certa aqui. A gente vai estudar. Entenderam? Então, todos nós usamos no dia a dia o agente, mas tem que estar concordando. Então, essa é a ideia da concordância verbal. Sempre o pronome, o sujeito, eles têm que estar concordando, né? Vocês podem, para os alunos do 5º ano, tem a página 40 aí da apostila, tem vários exercícios. Eu vou só citar um aí, a número 1. Releia esse trecho da notícia sobre Cassiene.
Cassiane. Vocês já leram o texto, já fizeram a interpretação. Está assim: depois de ler tantos livros, Cassiane decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo. Decidiu está em negrito. Letra A. Se reescrevesse nesse trecho, acrescentando o pronome eu, no caso, Cassiane e eu, como ficaria o verbo decidiu? Então, no caso, se for Cassiane e eu, não era decidiu, porque aí já vai mudar a pessoa, né? Então, vai ser o quê? Decidimos, decidiu, decidiram. Então, Cassiane e eu é nós. Então, Cassiane e eu decidimos, que aí vai para, não vai ser só eu, não vai ser a terceira pessoa do singular, vai para a primeira do plural. Né? Olha aí, que pronome poderia ser substituído, ser utilizado para substituir Cassiane e eu? Como eu falei, nós. Maria e Ana, elas. Eu e Marcos, nós. Entenderam? Então, sempre tem que haver essa concordância. Vocês vão fazer atividade, como eu havia pedido, lá na sala. E no decorrer, eu vou fazer mais vídeos explicando e quero que vocês coloquem as dúvidas também, viu? Até a próxima!